E aí, pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? A gente veio falando, na verdade, sobre o iluminismo, né, de maneira bem ampla. O iluminismo, né, ele tem como base fundamental, né, da sua concepção a valorização da razão, né? E a razão, ela é um tema central, né? Na verdade, é um tema que perpassa todos os iluministas, né? Então, os iluministas, eles trouxeram, né, à tona a importância, né, do pensamento racional, autônomo, a partir principalmente do século XVIII, né, isso ganha bastante força. No entanto, né, trazendo justamente a razão, né, para o centro das reflexões filosóficas, né, o iluminismo colocava a razão, né, sob uma condição de, vamos dizer assim, de avaliação, né, para ser avaliada. E aí a gente vai ter um pensador muito importante, que é o Immanuel Kant. Né, o Kant ele vai avaliar justamente, né, a razão. Kant, que é um entusiasta do iluminismo, né, alguém que fez parte ali, de certa forma, desse movimento. E o Kant ele vai investigar, né, justamente essa validade da razão, né, até que ponto essa razão ela pode responder as questões do mundo, né, a forma como ela apreende, de que forma essa razão ela pode ser aplicada na própria existência de maneira geral. Tá? Então é muito importante fazer a leitura desse capítulo. Dúvidas, né, que surgirem, seja durante a aula, seja durante a leitura, enviem para mim lá no Google Class, que aí eu vou responder o quanto antes, né, para poder ficar tudo claro, tá certo? Então vamos lá, para a gente poder seguir. Né? Então olha só, pessoal. Então o Kant ele vai estabelecer, né, uma crítica da razão. Né? Isso não quer dizer que ele vai negar a razão. Tá? Ele vai avaliar de forma crítica, ele vai refletir de forma profunda sobre os alcances, né, dessa razão que estava sendo valorizada ali pelo iluminismo. Quais são os alcances, né, qual é a relação dessa razão e a própria realidade. Né? Afinal de contas, o Kant ele vai pensar um aspecto fundamental, né, que é a relação de conhecimento, né, que como ela se dá, então qual é a participação da razão e dos sentidos nesse processo de conhecimento no nosso contato com a realidade. Né? Então, vamos lá, a gente poder entender um pouco aqui. Então, o Kant, pessoal, Immanuel Kant foi um filósofo alemão, né, ele foi na Alemanha, entre 1724 e 1804, né, então entre o século XVIII e o início do XIX. O Kant ele tentou estabelecer, como eu já falei, uma relação entre a noção, entre a ideia, né, de que a razão ela é fruto de verdades fundamentais, inclusive, né, isso é um pensamento básico do próprio iluminismo, mas também vai pensar acerca de como os sentidos eles também participam desse processo. Né? Então o Kant ele vai tentar estabelecer aqui um diálogo entre duas correntes que surgem, né, que se definem de certa forma dentro do próprio iluminismo, que é o racionalismo e o empirismo, né, que a gente já falou em outros momentos. Então a gente tem o racionalismo que defende a razão, né, como fundamento da verdade, então somente por meio da razão seria possível chegar à verdade, enquanto que o empirismo defendia a ideia de que a verdade só é possível por meio da experiência sensível. Né? Então é a experiência sensível que vai, digamos assim, permitir essa verdade, né? vai ser possível alcançar essa verdade apenas por meio da experiência. Então eram, de certa forma, né, são duas correntes filosóficas meio que antagônicas, né? Porque o racionalismo, né, de certa forma, negava a experiência dos sentidos, né, por considerar que elas eram enganosas e tudo mais. Mas aí o Kant vai tentar, né, trazer justamente uma relação entre essas duas concepções. Né? Então o Kant ele vai tentar, aí, como a gente fala, né, promover uma síntese, né, uma aproximação, né, estabelecer uma relação entre essas duas questões. Né? Até que ponto a razão ela se relaciona, né, com a experiência sensível na hora que a gente passa a conhecer o mundo. Né? Como eu posso perceber a razão e a experiência sensível na minha relação com o mundo, na forma como eu apreendo esse mundo. Então o Kant ele vai escrever várias obras que vão tratar sobre essa questão, né, da relação da razão e da experiência sensível, né, na própria construção do conhecimento, vai estabelecer, vamos dizer assim, né, como a razão ela vai interferir, né, como ela vai ser aplicada de certa forma, né, na própria ética, no próprio ser. Então, quer dizer, você vai ter uma reflexão bastante profunda, né, acerca dessas questões. Né, a razão se torna aqui, na filosofia do Kant, né, algo a ser investigado de forma bastante profunda. Né, e ele vai fazer isso em 3 grandes obras, né, que é a Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica da Faculdade do Juízo. Então, essas 3 obras vão dialogar sobre questões diferentes, mas que, vamos dizer assim, tem como centro aí a reflexão acerca da razão, né, e como a razão ela vai interferir, né, nessa nossa relação comum.
Então, a questão, de certa forma, que o Kant coloca é justamente essa. Qual seria a relação entre a realidade e a experiência sensível e ainda mais, e a razão, né? Então, como essas três instâncias, elas dialogam. Como eu posso estabelecer uma relação entre a realidade, a experiência sensível, né, dos meus sentidos, e as ideias e a razão, né? Então, quer dizer, essa questão ela vai suscitar justamente essa reflexão, né? Colocando aí, vamos dizer assim, vamos falar, né, o meio termo entre o racionalismo e o empirismo. A pergunta que o Kant vai fazer é justamente essa, né? Será que a gente entenderia e perceberia o mundo da mesma forma se nós não possuíssemos os sentidos que possuímos, né? Então, quer dizer, se a gente tivesse mais que 5 sentidos, né? Ou ainda, se a gente tivesse menos, né? Ou ainda se nossos sentidos fossem diferentes, né? Então, quer dizer, essa perspectiva já propõe que a nossa relação com o mundo ela seria muito diferente. A nossa percepção do mundo e o nosso entendimento acerca do mundo ele provavelmente seria muito diferente, né? É só a gente imaginar, por exemplo, se, sei lá, eventualmente nós, a espécie humana, né, não tivéssemos um dos sentidos, sei lá, a visão. Né? Se o ser humano não tivesse a visão, né? Se nós eventualmente não possuíssemos esse sentido, uma série de questões a gente não perceberia da mesma forma. Né? Então a gente não perceberia, por exemplo, qual é a ideia de imagem, né? Tons de cores. Isso são coisas que necessariamente estão atrelados a um sentido, né, fundamental humano, que é a visão. Então, o mundo ele já seria percebido de outra forma. E essa forma de perceber o mundo, ela está justamente atrelada aos sentidos, né, porque seriam por meio desses sentidos que nós temos contato, né, vamos dizer assim, com a realidade, né, por meio dos sentidos que nós aprendemos essa realidade. Então, existem uma série de questões que ultrapassam nossos sentidos. Ou seja, a realidade que nós temos, né, ela é definida, na verdade, ela passa necessariamente pelos nossos sentidos. Ou seja, de certa forma, os sentidos que nós possuímos, né, de certa forma, eles limitam, né, a realidade que nós percebemos. Né? Então, quer dizer, a realidade ela pode ser muito mais ampla, tendo em vista que muito do que existe, né, do que é real, não é percebido pelos nossos sentidos. É só a gente pensar, por exemplo, nas ondas sonoras. Existem frequências que não são captadas pelo nosso ouvido. Né? Se a gente pegar as frequências muito altas, né, o nosso ouvido ele não capta. Né? Então, nesse exato momento, provavelmente estão passando aqui por nós, né, por mim, por vocês, ultrassons, né, que seriam aí frequências sonoras muito altas. E ao mesmo tempo existem infrassons que nós também não ouvimos. Né? Você quer fazer o teste, só tem aqueles aplicativos, né, que você molda a onda sonora, você eleva muita frequência, rapidamente vai chegar um momento que você para de ouvir. Quer dizer que a onda não está lá? Não, ela continua. A questão é que nós não percebemos porque o nosso ouvido ele é limitado, ele tem uma frequência que é audível. A mesma coisa, se você vai reduzir essa frequência até uma frequência muito baixa, você também não consegue ouvir, porque o nosso ouvido ele não é adaptado a isso. Então, quer dizer, olha como a forma como nós percebemos essa realidade ela já é limitada por uma capacidade. Né? A nossa capacidade de ouvir ela tem um limite. A mesma coisa a nossa visão. Né? Nossa visão ela também possui um certo limite. Né? Existe uma série de raios, né, que são, vamos dizer assim, né, que são luz, né, mas que não estão no espectro que a gente chama de luz visível. Né? Quer dizer, por quê? Porque nossos olhos eles não captam aquele tipo de raio. Né? Então, o raio ultravioleta é um exemplo disso. Né? Então, o raio ultravioleta a gente não consegue captar. O infravermelho da mesma forma. Né? Então, tudo isso são exemplos de como nossos sentidos eles são limitados e essa limitação está diretamente ligada à forma como nós percebemos a realidade. Né? Então, o que o Kant quer dizer, né, o que ele coloca, é justamente isso. A realidade humana, quer dizer, a realidade como nós, seres humanos, a percebemos, ela é uma construção que depende necessariamente dos nossos sentidos. Né? Então, quer dizer, isso é um ponto fundamental na concepção de Kant. Né? Claro que a gente vai falar mais, vai aprofundar mais isso, né, para a gente fazer a introdução aqui, para a gente poder entender. Como os sentidos para o Kant, eles têm uma importância muito grande. Né? Mas só os sentidos? Não, né? A gente vai ver que há uma perspectiva muito importante também da questão intelectual, de como a razão ela vai, vamos dizer assim, captar essa realidade. E aí
é nesse diálogo entre sentidos e razão que vai se dando o conhecimento da própria realidade. Então eu trouxe aqui um negocinho bem legal, né, que é um conto enfim, tradicional hindu, né, mas que de certa forma traz um pouco dessa reflexão que o Kant coloca pra gente, né, que é a história dos cegos e dos elefantes. Né? Então eu encontrei aqui resumido em forma de poema para ficar mais fácil, só para a gente tentar entender. Né? Então vamos fazer a leitura para vocês poderem perceber. Então ele fala assim, ó: 6 homens sábios do Hindustão, uma terra bem distante, ouviram atentos os boatos sobre um animal gigante e, apesar de serem cegos, foram ver o elefante, né? Foram lá presenciar o elefante. E aí ele vai contando aqui, ó. Então, o primeiro passou as mãos sobre a barriga dura e falha e explicou bem confiante: minha análise não falha, esse tal de elefante mais parece uma muralha. O segundo tocou as presas e proclamou com confiança: esse tal de elefante não é brincadeira para criança, tão pontudo e afiado, mas parece uma lança. O terceiro chegou à tromba, elogiando a bela obra, tão comprido e gelado, vejam só, ele até dobra. O flexível elefante mais parece uma cobra. O quarto sentiu a pata, teve logo a recompensa, percebendo as semelhanças, anunciou com indiferença: esse animal mais se parece com uma árvore imensa. O quinto tocou as orelhas e sugeriu o conservador: mas que belo utensílio nestas tardes de calor, esse tal de elefante mais parece um abanador. O sexto subiu as costas, despencando na outra borda, e pendurado ao rabo disse: não sei se alguém discorda, mas para mim esse animal mais se parece com uma corda. E então os sábios homens discutiram inconformados, cada um com seu discurso, sem ouvir os outros lados, pois estavam todos certos, em partes, mas completamente errados. Então aqui o que a gente tem, né? Justamente essa relação de como nós percebemos o mundo, né? A partir dos nossos sentidos, e como essa percepção ela pode ser diferente, né? Como nós percebemos esse mundo a partir de um determinado sentido ou de outros. Então aqui eu coloquei a imagem, né, para facilitar o entendimento. Então eu tinha lá o elefante, os sábios eram cegos, eles foram lá então avaliar lá o elefante. Então cada um tocou numa parte do elefante e descreveu o elefante, né, entendeu e absorveu ali, né, como o elefante era a partir da sua experiência sensível. Né? A experiência sensível aqui no caso, o tato. Né? Eles vão pegando o elefante e eles vão apreender de acordo com aquilo que eles percebiam. Então o que pegou aqui na tromba achava que era uma cobra. Né? Então o formato, né? Tinha o mesmo formato de uma cobra. O outro que pegou aqui no chifre aqui do elefante, né, na presa, achava que ele era semelhante a uma lança. O que pegou na orelha achou que era semelhante a um abanador, né? O que pegou aqui, ó, na perna, né, a perna dele, lá, ele achou que era uma árvore, né? Parece o tronco de uma árvore. O outro que pegou na barriga imaginou que era uma muralha curva. E o que pegou no rabo dele achava que era, sei lá, uma corda, né? Então quer dizer, você tem formas diferentes aqui. O que aconteceu? Cada um apreendeu essa realidade, né? Percebeu essa realidade de uma forma diferente, mas todos eles partindo de um mesmo princípio, né? O sentido. Então eles partiram, né, para conhecer essa realidade por meio do sentido, aqui no caso o tato. E é justamente isso que o Kant vai colocar, né? Que a nossa apreensão da realidade do mundo, ela se dá por meio dos sentidos, né? E claro, também vai ter uma importância aí, mais para frente a gente vai comentar sobre como o Kant percebe, vamos dizer assim, a participação da razão, né, das nossas ideias nesse processo. Né? A própria construção das ideias ela estaria ligada a nossa relação sensível com o mundo. Certo? Então, pessoal, é isso, né? Mais uma introdução sobre o pensamento de Kant, sobre as reflexões que ele traz, né, acerca da razão. E aí, na próxima aula, a gente vai dar continuidade, né, aprofundando nossa discussão aqui sobre o pensamento do Kant. Tá bom? Então, façam a leitura, dúvidas que surgirem, mandem para mim no Google Class que eu vou responder e aí a gente vai dialogando, tá certo? Então, até a próxima. Meu Deus do céu.